Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode investir no título do Tesouro Direto Renda Mais se você pensa em se aposentar daqui a 15, 25 anos. Eu vou te mostrar as vantagens desse título, as desvantagens, a gente vai fazer algumas simulações aqui e também eu vou te mostrar a melhor forma de você investir nele, a forma que eu invisto, uma forma que você consegue investir de forma prática e simples. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, manda para um amigo e vamos investir juntos. Então, começando aqui nas vantagens do Tesouro Direto Renda Mais, a gente tem aqui a simplicidade e transparência dele. Eu vou te mostrar que ele é um título muito simples de você entender. Você consegue investir ele como se estivesse comprando uma roupa, comprando um objeto em uma loja virtual na internet. Então ele é muito simples. Você pode usar tanto o site do Tesouro Direto, quanto dentro da sua corretora, você consegue investir nele. E aqui a gente tem os títulos do Renda Mais disponíveis hoje para você investir. E aqui o primeiro título, por exemplo, é o 2030, Aposentadoria Extra 2030. A taxa de rendimento dele é a inflação, que é o IPCA, mais 7,30%. Então, esse título ele vai vencer lá em 2030. E se você investir hoje nele, e você for investindo aos poucos até 2030, o seu dinheiro investido até aquele momento, ele vai render a inflação e mais 7,30% ao ano. Você pode investir nele hoje com R$ 18,69 e você vai estar comprando uma parte dele. Se você quiser comprar um título, ele custa R$ 1.869,23. Só que com R$ 18,69 você já consegue comprar uma parte desse título. Então você não precisa investir direto 1.800, você pode começar investindo R$ 18,69 ou um pouco mais que isso, 20, 100, 200, 300 reais, 500 reais, não tem problema. Qualquer valor acima de R$ 18,69 você consegue investir nesse título. E esse título aqui, o que vai acontecer? Lá em 2030, o governo vai pegar o seu valor acumulado investido e vai lhe pagar parte desse valor até 15 de 12 de 2049. Então você vai ter de 2030 até 15 de 12 de 49, são 20 anos, você vai receber o seu valor investido. Se você quiser usar um título mais para frente, quiser fazer essa programação para daqui a 20, daqui a 30 anos, você pode começar a investir em títulos maiores, com prazo maior, que daí esse aqui já vence em 2045, esse aqui já vence em 2050 e assim por diante. E é o seu rendimento final que você vai ter, os seus pagamentos finais que você vai receber, nesse caso aqui de 2050, vai ser lá em 15 de 12 de 69. E nesse caso aqui, nesse título específico, você consegue investir hoje a partir de R$ 5. O que é interessante saber é que essa taxa aqui, ela vai variando todos os dias. Você consegue comprar o mesmo título, só que talvez essa taxa aqui, ela varie. Só que aquele dinheiro que você investiu hoje, essa taxa está garantida. Amanhã, se essa taxa estiver um pouco maior ou um pouco menor, o dinheiro que você investir amanhã vai render a taxa que está aparecendo aqui para você. Essa parte é importante você entender. E é justamente as vantagens que eu listei aqui. Essa simplicidade de entender, essa renda mensal previsível por até 20 anos, e o valor que você investiu, ele está corrigido pela inflação. Então você já garante, no mínimo, a inflação, que é o IPCA. E se a gente considerar uma inflação de 5%, a gente está falando aqui em um rendimento médio de 12,30% ao ano. Isso aqui, um rendimento garantido pelo governo de forma previsível. E esse rendimento aqui, esse valor que você está acumulando, ele tem um baixíssimo risco de crédito, porque o governo está te garantindo essa renda. Então você não precisa se preocupar com essa parte. Você pode parar de investir por um tempo e depois retomar. Você pode começar o investimento nesse título aqui, por exemplo, de 2050. Então você começa investindo nele. Daqui a 2, 3, 5 anos, você pode parar de investir nesse título e quando você retomar a investir, você pode
retomar investindo nesse aqui de 2055. Você pode estender um pouco mais o prazo para você receber. E você não está perdendo nada. Tudo que você investiu aqui não vai ter nenhuma penalidade, apenas você vai passar a receber ele lá só em 2050. Então não tem problema você parar por um tempo, investir em outro título ou aumentar o seu investimento ou diminuir o seu investimento. Você não perde, você não tem nenhuma punição por isso. Então essa acaba se tornando uma grande vantagem. Diferentemente de gente que daqui a pouco quer investir em consórcio, carta de crédito, e aí se você para de pagar, você acaba sendo inadimplente, você acaba tendo ali problemas ao parar de pagar. Então, nesse caso, você não tem problema nenhum. Você pode parar de investir por um tempo e depois você retomar, ou simplesmente parar de pagar e não retomar mais, deixar lá aquele investimento e começar a investir em uma outra coisa. E aqui vem uma das maiores vantagens que eu vejo. A qualquer momento você pode simplesmente vender os seus títulos. Dentro do site lá do Tesouro Direto, você quando estiver logado na conta, você pode clicar no botãozinho de resgatar e você vende todos os seus títulos. O governo, ele garante a recompra com o preço atual que esse título tiver. Então você consegue se desfazer com poucos cliques. Você recebe esse dinheiro muitas vezes até no mesmo dia, dependendo ali do título. Então é uma grande vantagem você ter essa liquidez, diferentemente de outros investimentos que você fica de certa forma sem uma liquidez tão grande. Você depende daqui a pouco de anunciar isso para alguém, fazer a venda para alguém, a pessoa daqui a pouco vai te cobrar um valor menor do que você espera receber. Então você tem esse tipo de prejuízo. Aqui você pode não receber o seu valor investido na renda que você deseja, depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso, mas você consegue com poucos cliques fazer essa venda e ter essa liquidez. Vamos passar aqui para as desvantagens desse tipo de título. Como desvantagem, a gente tem que esse rendimento ele não é vitalício. Como eu falei antes, ele é por 20 anos. Então você vai ter uma renda previsível por 20 anos. Um ponto importante também é que a tributação, ela é aquela tabelinha padrão da tributação de renda fixa. Então ele tem ali uma alíquota de 22,5% se você ficar até 6 meses com esse investimento. Se você vender em até um ano, essa alíquota passa de 20%. Se você ficar mais de um ano e até 2 anos, a alíquota cai de 17,50% o valor de imposto de renda sobre os rendimentos. E se você fica acima de 2 anos, você tem uma taxa de imposto de 15% sobre os rendimentos. Então essa alíquota aqui de R, ela serve aquela tabelinha regressiva padrão. Existem outros investimentos, é verdade que de renda variável, que tem um incentivo melhor de imposto de renda. Por isso que aqui eu classifiquei como uma desvantagem esse tipo de investimento. E um ponto importante é que caso você venda esses títulos antes do prazo, ele pode render menos do que o esperado. Depois de um tempo, depois de 6 meses, um ano, é muito difícil isso acontecer. Mas você pode sacar e o valor sacado não ser exatamente esse valor aqui oferecido. Pode ser que se você fique apenas 5 anos com esse título comprado, ele não renda o IPCA e mais 7,02% ao ano até essa data que você fez a retirada. Se você esperar lá em 2050 e receber em 20 anos até 15 de 12 de 2069, essa taxa aqui está garantida. Mas se você sacar antes, pode ser que tenha aqui uma variação de valor e você não consiga essa remuneração. Na prática, você vai ter a remuneração proporcional e vai vender o título no valor que ele custa hoje, no valor que ele custa na data atual da venda. Mas é importante também a gente destacar isso como uma pequena desvantagem, já que tem ali a influência da marcação a mercado.
E uma das melhores ferramentas de simulação é a simulação do site do Tesouro Direto. E eu quero te mostrar aqui como que você acessa esse site e acessa ali o simulador para a gente ver na prática ele funcionando. E um último ponto aqui dessa marcação a mercado, a gente consegue ver como que esse título do Tesouro Renda Mais, ele varia. A gente tem aqui no site Mais Retorno, aqui desde 30 de 1 de 2023, a variação desse título. Então, tanto você pode vender ele com uma variação bem acima da esperada, quanto você pode vender com a variação abaixo da esperada. Então, você consegue ver aqui essa volatilidade dele nos últimos anos. Por isso que é importante você ter ciência. Se você esperar até o final do prazo, você vai ter a renda desejada, mas caso venda antes, pode ser que essa renda aqui na prática não seja 7,2 mais IPCA, seja 6,50, 6,55, 6,40. Então pode ser que na prática você tenha uma renda menor. Além do que, como a gente viu antes, a questão também da tributação. Acho interessante esse tipo de investimento. Você pelo menos se projetar a ficar no mínimo 2 anos com ele, para você já cair na alíquota menor e, se possível, realmente esperar até o fim do prazo. Vamos passar aqui para o simulador para a gente entender o que, que a gente precisa investir para ter a renda desejada lá na nossa aposentadoria, num prazo de 15, 20, 30 anos. Digitando aqui no Google Tesouro Direto, a gente acha que o primeiro site, tesourodireto.com.br. Entrando aqui nele, você vai ter aqui em produtos os títulos oferecidos. E para a gente acessar o simulador, a gente clica aqui em Tesouro Renda Mais. É bem verdade que esse site às vezes ele muda um pouquinho. Mas nesse passo a passo aqui, de entrar no Google, digitar Tesouro Direto, acessar os produtos e Renda Mais, não tem erro. Talvez mude aqui um pouquinho o layout, mas você vai encontrar essa. E antes de continuar aqui, onde eu te mostro um plano para você calcular a sua renda lá na aposentadoria e considerar aqui sim a sua idade atual. Então, se você ainda não viu esse vídeo, entra aqui no meu canal e clica como planejar a aposentadoria através de investimentos, passo a passo. Você vai ter aqui essa planilha e vai conseguir ter mais clareza do. Então, nessa página aqui, do lado esquerdo, é o que eu vou preencher com os meus dados ou com os dados da pessoa que eu quero simular. Eu vou colocar aqui 42 anos. Com quantos anos você quer se aposentar? Eu vou colocar aqui 67 anos. E aqui a terceira pergunta é: qual a renda extra mensal que você deseja receber? Aqui eu vou colocar R$ 1.600, que é mais ou menos quanto está atualmente o salário mínimo. Então eu vou colocar aqui R$ 1.600, que é a renda que eu quero receber lá quando eu estiver 67 anos, mais ou menos 24, 25 anos para frente. Aqui a quarta pergunta é que se eu tiver já algum valor que eu queira comprar alguns títulos, você pode colocar aqui. Então, se você já tem inicialmente 5.000, R$ 10.000 e você quer colocar aqui, já para considerar esse dinheiro investido no Renda Mais, você pode colocar que ele vai considerar isso no seu cálculo. Se você não tiver, ou se você quiser, não precisa preencher, acaba sendo opcional aqui. Então, preenchendo as informações, eu vou clicar em simular. E aqui ele me mostrou qual é o melhor título. Ele está recomendando para mim aqui o Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2050 e que com R$ 295 com 16 centavos todos os meses, investindo todos os meses, eu vou lá em 15 de 1 de 2050 começar a receber o equivalente a R$ 1.600 por mês na minha aposentadoria. Esse valor ele vai me pagar até 15 de 12 de 2069. No caso aqui seriam 20 anos. Então por 20 anos eu vou receber R$ 1.600 corrigidos pela inflação. Daqui a 20 anos, esse valor de 1.600 talvez seja 13.400, R$ 4.000.
não importa. O fato é que até esse período de eu começar a receber, ele vai render o IPCA e mais os 7,02% ao ano, comprando hoje esse título. E todas essas vantagens que eu listei anteriormente, elas acabam sendo válidas. Eu vou ter o meu rendimento corrigido pela inflação, eu vou estar seguro, porque quem está me garantindo isso aqui é o Tesouro Nacional. Eu posso parar de investir por um tempo e depois retomar, e eu posso vender esses títulos que eu acumulei a qualquer momento. Então, se lá em 2030 eu mudar um pouquinho de ideia, entender que esse tipo de investimento aqui não é o ideal para mim, eu posso vender e ter o valor até então que eu acumulei, pagando os devidos impostos na minha conta corrente, sem ter que esperar nada para ninguém, sem ter que anunciar nada. E se aqui você achar que esse valor aqui é um valor que está muito baixo, você consegue investir mais, você pode aumentar a remuneração, diminuir a idade, ou seja, o prazo para passar a receber. Então você pode jogar com essas informações aqui para encontrar um valor ideal para você começar a investir, um título ideal também para você começar a investir. E aquela tela que eu estava anteriormente, essa aqui, ó, é produtos, rendimentos dos títulos, renda mais. Então esse aqui é o título que ele me indicou, o Tesouro Direto, o Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2050, mas eu posso entender aqui que eu quero investir na verdade nesse aqui, lá em 2060. Então eu posso investir. Eu posso também trabalhar com mais de um título, a qualquer momento eu posso começar investindo nesse, depois eu passo para esse aqui, ou eu posso investir um valor específico para um título menor para passar a receber isso antes do prazo, e assim por diante. E voltando aqui para o nosso último item, eu quero te mostrar a melhor forma de você investir no Renda Mais, na minha opinião, e que é você investir sim no Renda Mais, mas você diversificar ele com outras estratégias. Você não precisa considerar todos os seus investimentos no Renda Mais para sua aposentadoria. Interessante daqui a pouco você diversificar isso com ações, ou ter CDBs, ou até mesmo imóveis físicos, se isso você achar interessante, se você acha que consegue gerenciar isso. Então aqui em ações você consegue ter ações específicas que pagam dividendos, atualmente isentos até o valor de R$ 50.000. Então você consegue trabalhar dessa forma, trabalhar com outras estratégias e ter sim o Renda Mais como mais uma estratégia de investimento. Eu gosto de indicar aqui uma estratégia de, por exemplo, ter uma renda de R$ 10.000 e aqui eu posso trabalhar com a estratégia de R$ 2.000, eu entender que eles vão vir das minhas contribuições com o INSS, que eu pretendo ter um rendimento investindo de 4.000 vindo de investimentos em ações, FIIs e outros tipos de investimentos, mais 2.000 de um aluguel, de um imóvel que eu já tenha, um exemplo, e daqui a pouco mais R$ 2.000 que eu tenho do Renda Mais. Então você pode, dentro da sua estratégia de aposentadoria, montar uma estratégia onde você vai ter parte dos seus rendimentos lá na sua aposentadoria vindo de formas diferentes. E aí, na hora de você simular isso, você pode vir aqui no seu simulador. E aí, na hora de você simular isso, você pode vir lá no simulador do Renda Mais. E você pode preencher as informações e colocar aqui exatamente a parte da renda que você acha interessante vir do Renda Mais. Aí você consegue simular e entender qual é o valor exato que você precisa investir todos os meses para ter essa renda. Então essa aqui é a forma que você pode usar o Renda Mais da melhor forma. É justamente diversificar com outras estratégias. Não apenas usar ele. Se esse vídeo aqui contribuiu de alguma forma para você planejar a sua aposentadoria, curte aqui o vídeo, manda para um amigo, deixa aqui um comentário e vamos trabalhar juntos para crescer esse canal.